aguardam novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Em Apocalipse capítulo 1 ao 5, João vê novos céus e nova terra, a nova Jerusalém descendo de Deus, e ouve a declaração de Deus de que está fazendo novas todas as coisas. Então, tudo isso aqui é uma referência ao novo pacto, à nova aliança, que seria estabelecida de fato e de verdade na ocasião da segunda vinda de Jesus, que aconteceu em forma de juízo, em forma de julgamento no ano 70. E nós vamos ver hoje é, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, estudando um pouco mais em detalhe, profundamente, a segunda vinda de Jesus. Então, se você tem Bíblia, pegue sua Bíblia, Bíblia na mão, que nós iremos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. É Paulo preocupado. Algumas pessoas tinham perdido seus familiares e não sabiam qual seria o futuro deles. E eles não tinham esse conhecimento. E Paulo está dizendo, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Em outras palavras, eu não quero que vocês fiquem sem esse conhecimento. Então, Paulo vai passar um conhecimento para os irmãos da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 ao 18, é uma explicação de Paulo, é uma palavra de conforto, é uma palavra de consolo para as pessoas que haviam perdido seus entes queridos. E diz aqui, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quem são essas pessoas que Paulo fala? Os demais que não têm esperança. É um grupo de pessoas que, quando elas morrem, elas não têm esperança, não têm salvação para essas pessoas. E é justamente o que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 5 de João, versículo de número 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Entendeu? Ou seja, existem os eleitos de Deus que têm a vida eterna. Ainda em João capítulo 3, versículo 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Essas pessoas que Paulo diz aqui, ó, como os demais, que não têm esperança, são justamente o que a Bíblia chama de vasos da ira, Romanos capítulo 9, filhos da perdição, 2 Tessalonicenses capítulo 2,
São pessoas destinadas a não crer em Jesus, como disse Pedro em 2 Pedro capítulo 2, capítulo 1, 2 Pedro, 1 Pedro capítulo 2. A ira de Deus sobre ele permanece. São bodes, Mateus 25, 31 em diante. São essas pessoas que não têm esperança. E Paulo escreve à igreja, aos Tessalonicenses, esta palavra de conforto. Por quê? Porque as pessoas estavam preocupadas com o futuro espiritual eterno dos que haviam perdido seus entes queridos. E Paulo vai dizer: eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu não quero que vocês fiquem sem esse conhecimento. Ele vai passar um conhecimento, um entendimento que ele recebeu de Deus. Versículo 14: porque se cremos que Jesus ressuscitou, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Essa expressão aqui é uma expressão muito importante para o entendimento, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Olha que coisa linda. Isto aqui é muito lindo. Uma coisa é dormir em Cristo, dormir é morrer. Aos que em Jesus dormem, aos que em Jesus morreram, morrer em Jesus é uma coisa. Morrer na igreja é outra coisa. A Bíblia não fala que Deus tornará a trazer com Jesus os que morrem na igreja. Por que é importante isso? As pessoas acreditam, foram ensinadas, assim como eu, que para que uma pessoa seja salva, ela precisa morrer na igreja. Quem morre na igreja, obedecendo à igreja, sendo fiel à igreja, e se essa pessoa morre, está salva. Por outro lado, se a pessoa morre fora da igreja, a pessoa não está salva. Se a pessoa está na igreja e morre na desobediência, a pessoa também não está salva. É uma mentalidade religiosa. Isso é fruto do ensino do sistema religioso. A verdade bíblica é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quem aqui crê em Jesus? Só as ovelhas. João capítulo 10. Se você tem Bíblia, abra a sua Bíblia. João capítulo 10, versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. E o que significa ser ovelha? Jesus trouxe uma revelação de que no mundo existem dois tipos de pessoas, uma chamada de bode e outra chamada de ovelha. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, versículo de número 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita
mas os bodes à esquerda. Percebeu? Há dois grupos de pessoas dentro do mundo, aqui no mundo, chamados de bodes e ovelhas. Quem são as ovelhas? São os eleitos, os escolhidos. Quem são os bodes? Os que não pertencem a Deus, os que estão no mundo para cumprimento de um propósito. Mas assim que essas pessoas que são bode, que não pertencem a Deus, quando elas morrem, são destruídas. Acabou. É o que diz aqui, ó, como os que não têm esperança. Já um filho de Deus, um eleito, quando ele morre, se ele é eleito, se ele é escolhido, o espírito dele está salvo. E a religião que ele segue? Não importa. E a vida carnal que ele vive? Não importa. Entendeu? O espírito está salvo do eleito, do escolhido. E olha aqui, ó, versículo 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quem é que crê em Jesus? E o que significa crer que Jesus morreu e ressuscitou? Significa crer que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, porque a profecia de morrer e ressuscitar dizia respeito a Jesus, ao Messias. Ao morrer e ressuscitar, Deus estava mostrando de fato e de verdade que Jesus Cristo era o Messias. E onde eu encontro essa profecia de que Jesus, para de fato ser o Messias, ele teria que ressuscitar? Abra sua Bíblia em Oséias. Oséias, capítulo 6, livro do profeta Oséias. O capítulo é o 6, o versículo é o primeiro e o segundo. Oséias, capítulo 6, versículo primeiro e segundo. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará. Está vendo aí? E viveremos diante dele. É uma profecia acerca de Jesus. Quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, foi confirmado de fato e de verdade que Jesus era o Messias. E quando lemos a palavra de Deus em Efésios, Efésios capítulo 2, versículo 6, está escrito: e nos ressuscitou juntamente com ele. Tá vendo? Adão trouxe a morte, Jesus trouxe a vida. Romanos capítulo 5. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia. Em Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Esse todos os homens, a morte passou a todos os homens, são todos os eleitos. Todos os eleitos de Deus em Adão morreram e em Cristo ressuscitaram.
É isso que diz a Bíblia. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, aos que em Jesus, não é aos que em igreja, não. Não é aos que estão na igreja, aos que são evangélicos. Não é isso que a Bíblia diz. Assim também aos que em Cristo, em Jesus, dormem, Deus os tornará a trazer com ele, os ressuscitará. Entendeu? É uma promessa da ressurreição. Não a ressurreição física. Em Adão houve a morte espiritual. Em Cristo houve a ressurreição espiritual. Não é o corpo que vai ressuscitar. Se você acredita que um dia Jesus vai voltar e os que morreram sairão do cemitério, das catatumbas, do mar, você aprendeu errado. O que acontecerá com o corpo? Deus trouxe esse entendimento e está escrito em Gênesis capítulo 3, livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 16 em diante. E disse à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção, com dor terás filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo dela não comerás, maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até, olha aí, presta atenção agora, Gênesis 3,19, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, por quanto és pó, e em pó te tornarás. A Bíblia não fala da ressurreição do corpo. A Bíblia fala sim, o corpo que veio da terra, que veio do pó, ao pó tornará. E o espírito que veio de Deus tornará para Deus. Entendeu? Eclesiastes capítulo 12. Se você tem Bíblia, abra a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes 12 e o 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Quando um eleito de Deus dorme, morre, o espírito dele volta para Deus e o corpo, que é pó, volta para o pó, entra em decomposição e se torna em pó novamente. Não há ressurreição de corpo, a ressurreição do espírito. Se cremos
que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Lembre-se, dormir em Jesus não é morrer na igreja. São as pessoas eleitas, escolhidas de Deus. Assim como se usa a expressão 2 Coríntios capítulo 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o que é morrer? Ou melhor, o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é ter nascido depois da ressurreição de Cristo. Todas as pessoas eleitas, escolhidas, ovelhas, filhos de Deus, todos eles que nasceram depois da ressurreição de Cristo, nasceram em Cristo, estão em Cristo, e todos os eleitos de Deus que morreram depois da ressurreição de Cristo, morreram em Cristo, dormiram em Cristo. É a expressão usada, ó, assim também aos que em Jesus dormem, os que em Jesus morreram depois da ressurreição de Jesus, o que é que acontecerá com esses eleitos? Deus os tornará a trazer com ele. Por ocasião da vinda de Jesus em forma de julgamento final, de juízo final, que aconteceu no ano 70, os eleitos tornaram a vir novamente, ressuscitaram com Cristo. Versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Percebeu aqui? O que é que Paulo está dizendo? Por que Paulo diz isso aqui? As pessoas, se você está esperando Jesus voltar, isso não vai mais acontecer. Olha o que Paulo está dizendo. Depois, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, por que ele disse isso? Porque Paulo sabia que a vinda do Senhor seria naquela geração, na geração dele. Por isso ele usa a expressão nós. Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Ele sabia de duas coisas. Primeiro, o Senhor viria naquela geração, como Jesus disse em Mateus 24, 34, não passará esta geração. Segundo, ele sabia que nem todos iriam estar mortos. E terceiro, ele sabia que muitos estariam vivos. E ele tinha a esperança dele mesmo estar vivo. Então ele diz que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, lembre-se, a palavra vinda é parousia, aparição, manifestação. É a vinda de Jesus em forma de juízo.
é a vinda de Jesus em julgamento. Essa vinda de Jesus aconteceu no ano 70 e a carta escrita aos Tessalonicenses foi escrita antes do ano 70. Por isso, Paulo diz: nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Ele sabia que a vinda de Jesus seria para a geração dele. Por isso ele usa a expressão nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Entendeu? Não precederemos os que dormem, ou seja, não seremos ressuscitados primeiro do que eles. Não receberemos a bênção primeiro do que eles. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram, olha a expressão de novo, e os que morreram em Cristo. Não é os que morreram na igreja. Não é os que morreram evangélico. Não. Duas coisas que não existiam na época de Paulo: igreja, templos e evangélicos, crentes. Não. O termo evangélico, esse termo evangélico não tem na Bíblia. Foi criado por homens. O termo evangélico não existe na Bíblia. Crente, não. O termo evangélico é usado para um grupo religioso. Na Bíblia era usado o termo seguidor do caminho. O termo que é usado na Bíblia para as pessoas que se convertiam a Jesus não era evangélico, não era crente, não, era os seguidores do caminho. O uso de evangélicos, protestantes, veio depois. Não veio da Bíblia. Como diz em Atos capítulo 9, versículo 2. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9, versículo de número 2, que diz assim, Atos 9, 2. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Olha como era chamada as pessoas que seguiam a Jesus. Era chamada de seita.
eram chamadas as pessoas, o movimento daqueles que seguiam Jesus, eram chamados, era uma seita. Ser evangélico, seguir a Jesus, na época de Paulo, na época da igreja primitiva, era seguir uma seita, era seguir um ensino herético. Entendeu? Atos capítulo 19, versículo de número 9, diz assim: Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão. Tá vendo? Versículo 23 de Atos 19. Naquele mesmo tempo houve não pequeno alvoroço acerca do caminho. Atos 22, versículo de número 4. Persegui este caminho até a morte. Isso é Paulo dando seu discurso em sua defesa. Atos 24, 14. Olha o que diz ainda. Mas confesso-te que, conforme este caminho, a que chamam seita, acessível ao Deus de nossos pais. Está vendo você? As pessoas que seguiam a Jesus, os evangélicos, os convertidos a Jesus, no início da igreja primitiva, eram chamados de seguidores do caminho. Não se usava o termo crente como se usa hoje. Não se usava o termo evangélico. Não se usava o termo tu és de qual denominação, tu és de qual igreja. Não. Eram os seguidores do caminho. Eram os seguidores de uma seita. O termo mais usado era discípulos, irmãos, santos, cristãos. Já o termo evangélico, protestante e crente, como nome de grupos religiosos, surgiram depois. Não é do tempo da igreja primitiva. Por exemplo, o termo protestante nasceu na época da Reforma Protestante, no século XVI, por causa do protesto de Martinho Lutero. O termo evangélico passou a ser amplamente usado para designar igrejas e movimentos ligados à Reforma e posteriormente ao evangelismo. Evangélico, pessoas que fazem parte de uma igreja, pessoas que estão ligadas, unidas, que fazem parte de uma igreja, são chamadas evangélicos. E crente tornou-se uma designação popular. Entendeu? Então, portanto, o uso de discípulos, irmãos, santos, os do caminho, eram nomes dados aos
irmãos da igreja primitiva. No tempo da igreja primitiva, não era usado crente, evangélico, não. Protestante, esses termos, esses nomes vieram depois. Amém? Então, Paulo vai dizer aqui, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Lembre-se, o que é morrer em Cristo? É morrer depois da ressurreição de Cristo. E o que é estar em Cristo? É ter nascido depois da ressurreição de Cristo. Como diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, lembre-se, lembre-se, estar em Cristo, segundo a Bíblia, não é ser evangélico. A pessoa pode não ser evangélica, mas pode estar em Cristo. Estar em Cristo também não é estar em uma igreja. A pessoa pode não estar em uma igreja, mas estar em Cristo. Segundo a Bíblia, estar em Cristo é ter nascido depois da morte e da ressurreição de Cristo. Isso é estar em Cristo. E quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, as coisas da lei, da antiga aliança, ficaram para trás. Tudo se fez novo. Nova aliança, novo ensino, nova doutrina, a graça de Deus. E morrer em Cristo é morrer depois da ressurreição de Cristo. Todas as pessoas, todos os eleitos de Deus que nasceram depois da ressurreição de Cristo estão em Cristo. E todos os eleitos que morreram depois da ressurreição de Cristo morreram em Cristo. O ensino bíblico é esse. Não tem nada a ver com morrer na igreja. Então, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Estaremos sempre com o Senhor. Lembra da expressão que Paulo usa em Romanos 8? Diz que nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará do amor de Cristo. Estaremos sempre com o Senhor, independentemente da luta, independentemente da situação. Paulo vai dizer: estaremos sempre com o Senhor. Qual sua luta? Qual sua adversidade?
você estará sempre com o Senhor. Glória a Deus por isso. Portanto, consolai-vos, olha aí, uns aos outros com estas palavras. É uma palavra de consolo, de conforto. Pergunta: quem está morto vai sair da sepultura para se encontrar com Jesus quando ele voltar? Conforme diz aqui, ó, o versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Cristo dormem, em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Será que Deus vai trazer, vai abrir as sepulturas e trazer os mortos dele da sepultura? Os que morreram no mar vão sair do mar? É isso que a Bíblia está falando? Muitos acreditam assim. Muitos creem e talvez você acredite nisso. Talvez você também acredite que Jesus ainda vai voltar e quando ele voltar, os que estão mortos sairão da sepultura, sairão do cemitério, sairão do mar e se apresentarão diante do trono para serem julgados. Olha, isso é heresia. Se você acredita que é assim, infelizmente você aprendeu errado. Quem está morto vai sair da sepultura para se encontrar com Jesus quando ele voltar? Versículo 14. Segunda pergunta: Deus vai dar ordem para os anjos tocarem a trombeta e todo mundo a ouvirá? E os mortos vão ressuscitar? É isso que acreditam. Olha aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Você acredita que é assim? Você acredita que a trombeta vai tocar e o mundo a ouvirá? E os que morreram ao ouvir o som da trombeta vão sair dos túmulos? Terceira pergunta: iremos ser arrebatados para nos encontrar com Jesus nas nuvens? Por que pergunto isto? Porque é um tal de se prepare, Jesus está voltando. A qualquer momento ele pode raiar nas nuvens. Você já ouviu essa expressão? É tempo de preparação porque Jesus está voltando e a qualquer momento ele vai raiar nas nuvens. E se você não estiver preparado, você vai ficar. Observação: não é culpa de quem diz, só aprendeu errado. Assim como nós, assim como eu, aprendemos errado sobre este assunto. Respostas para estas perguntas no próximo estudo. Então, no próximo estudo, nós iremos nos aprofundar no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Vamos analisar este texto e deixar a lição 5 para a próxima semana, para não misturar os assuntos. Assunto misturado
dá sono. Amém? Então, próximo assunto, próximo estudo, continuação sobre a segunda vinda de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e não esqueça, juntos somos mais fortes. Arrudei o ponto.